Bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição deste domingão. Daqui a pouquinho a bola vai rolar para Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco pelo Brasileirão. Então tem muita coisa pra gente falar. Pedir pra você deixar o like no começo do vídeo que ajuda bastante. E se for sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. É um prazer poder produzir conteúdo pra você todos os dias. Se quiser comprar camisas antigas do Vascão da Gama, entre em contato com a gente lá na lojinha do Futebolaço, a gente envia para todo o Brasil e podemos estar adquirindo sua camisa também ou casaco. Manda foto e tamanho, desde que seja original e esteja em bom estado, que a gente dá uma analisada. Dito isso, vamos às informações, galera. Primeiro, queria trazer para vocês aqui a rodada de ontem. Pelo menos os jogos até aqui, os resultados, todos eles foram muito bons para o Vasco. O Fluminense venceu o Vitória fora de casa por 1-0. O Botafogo venceu o Atlético Mineiro também por 1-0. O Ceará e o Bahia ficaram no 1-1. Melhor seria uma vitória do Bahia, mas o empatezinho já nos serve. E o Palmeiras meteu 4-1 no Fortaleza, tá? Com isso, em caso de derrota para o Flamengo hoje ou empate, só tem duas combinações aí que nos colocam na zona de rebaixamento, tá? A bola rola às 4 da tarde para Mirassol e Juventude. O Mirassol, né, se fizer o básico, né, o que tem feito até aqui no campeonato, vence o Juventude em casa. Um empatezinho nesse jogo nos garante fora da zona. O Juventude tem 21, Ilha 22, o Vasco já tem 23. Uma vitória do Mirassol resolve aí o nosso problema, tá? O Vasco joga às 5h30, esse jogo é às 4. Com 15, 20 minutos ali do primeiro tempo, a gente já vai saber o resultado do jogo ali do Mirassol e Juventude. Outro time que pode nos passar na rodada é o Santos. O Santos joga em casa com o São Paulo na Vila Belmiro, tá? Um empate do Santos, se a gente empatar fica todo mundo igual, se a gente perder o Santos e empatar, o Santos nos ultrapassa. Então são os únicos resultados de times que podem nos passar aí na rodada, tá? Todos os outros postulantes não conseguiram vencer. Um jogo também pra gente ficar ligado é o Grenal. O empate seria um bom resultado para manter o Grêmio e o Inter ali na parte mais baixa da tabela. O Inter tem 27, iria a 28. O Grêmio tem 25, iria a 26. A gente tem 23. E o primeiro na zona, momentaneamente, tem 22. Caso tenha que escolher um vencedor que seja o Inter vai para 30 pontos e o Grêmio se mantém ali com 25. Em caso de uma vitória hoje, o Vasco consegue aí ultrapassar por enquanto o Atlético Mineiro. Fica na dependência do resultado do Grenal. Se o Inter ganhar do Grêmio ou houver um empate, o Vasco consegue ali passar até os dois, né? Os dois não, o Vasco consegue passar só o Grêmio mesmo, tá? Porque o Grêmio iria a 26, o Vasco também chegaria a 26 pontos, mas o Vasco teria ali uma vitória a mais que o Grêmio e ainda assim o nosso saldo de gols também é melhor, tá bom? Então, essas situações pra gente ficar de olho na rodada. O Sport tem 11 pontos, né? Não interessa muito. Tem um Cruzeiro e Bragantino que pra gente também não fede, não cheira, tá bom? Então é isso, então essas são as informações aí da rodada que eu queria trazer para vocês. Dando uma mergulhada sobre o Campeonato Brasileiro, queria trazer alguns dados curiosos. Vocês sabiam que o Vasco e o Flamengo são as equipes que têm a maior média de posse de bola do campeonato? O Flamengo lidera aí esse ranking com 68% de posse de bola em média e o Vasco aparece com 55,9%. E mais uma vez, o Vasco tem estatísticas bacanas em alguns aspectos, mas não condizendo com a nossa posição de tabela. O ataque do Vasco é muito bom, é o terceiro melhor do campeonato, mas a defesa do Vasco é uma peneira. Isso tem nos prejudicado demais, tá bom? Outra coisa que eu queria falar e debater com vocês é o Verratti. Tudo indica que o Verratti vai jogar hoje, o Diniz não vai tirar o Verratti, que na minha opinião pode ser um erro. Acho que o jogo estava mais talhado para jogar fechado e sair em velocidade de contra-ataque, mas enfim. Mas eu queria trazer um detalhe para vocês. Nos últimos 7 jogos, o Verratti tem 3 gols marcados, todos eles de pênalti. Não tem muito tempo que o Verratti não marca, ele até tem feito golzinho de pênalti. Por outro lado, com bola rolando, o Verratti não faz gol desde a 18ª rodada do campeonato. Aquela derrota por 3-2 do Mirassol. Cruzamento do Piton, o Puma escora de cabeça e ele dá um totozinho pro furo do barbante. Se a gente for lembrar gols de cabeça, o Verratti não faz um gol de cabeça desde o jogo de volta da Sul-Americana com o Independente Del Valle. Aquele cruzamento do João Vitor lá do Maracanã pro Verratti cabecear lá na entrada de São Januário. Foi um gol meio aleatório, né? Cruzamento de longe, o cabeceio do Verratti fora da pequena área.
meteu a bola lá na gaveta, a bola só entrava ali, fez um golaço, foi o último gol de cabeça do Verratti. Então ele não tem feito gol nem de bola rolando nem de cabeça. Os últimos gols dele têm sido aí em cobranças de pênalti, tá? Então é um detalhe que eu queria trazer para vocês aí a respeito do Pablo Verratti, tá? E um outro dado curioso, o Nuno Moreira é o jogador que mais rouba bolas no Campeonato Brasileiro no terço final do campo, tá? O Vasco, quando faz aquela pressão alta, o jogador que exerce muito bem essa função é o Nuno. O Nuno tem 12 roubadas de bola no terço final do campo e nenhum outro jogador do campeonato conseguiu fazer isso melhor do que ele. O segundo colocado é o Ademir do Bahia com 10, o Bernabé do Inter também tem 10 roubos de bola no terço final, o Bobadilha do São Paulo tem 8, o Bruno Henrique do Flamengo tem 8 e o Coelho, que infelizmente teve uma lesão grave e feia, também tem 8, tá? Então números interessantes aí para trazer para vocês. Beleza? Agora, galera, caminhando aí para falar da... um outro detalhe sobre o jogo, a comissão técnica do Carlo Ancelotti vai estar hoje no Maracanã assistindo a partida. O Flamengo tem vários jogadores selecionáveis, mas a minha pergunta fica para vocês também. Vocês acreditam que o Ancelotti vai observar algum jogador do Vasco? Se fosse para dar um palpite, eu ficaria em 2. O Léo Jardim, que já foi convocado, não pelo Ancelotti, mas... por algum treinador da seleção anterior, não me lembro se foi com o Diniz ou se foi com o Dorival, acho que foi no período do Dorival, e o PH chegou a estar na lista aí de pré-selecionáveis, mas não sei se o Vitinho do Botafogo foi por opção mesmo do Ancelotti, se na briga entre Vitinho e PH iria o Vitinho mesmo, ou se o Vitinho acabou indo porque o Paulo Henrique estava lesionado, mas o Paulo Henrique é um jogador no radar da seleção brasileira. De resto, queria saber se vocês acreditam que tem algum outro jogador do Vasco que a seleção possa estar monitorando. Eu acredito que não. Acho que são os 2 jogadores hoje selecionáveis do Vasco da Gama, beleza? E agora falando da partida, vamos aí às prováveis escalações. O Flamengo hoje é mandante e vamos começar aí pelo mandante. O Flamengo deve ir a campo com a seguinte escalação: o goleiro Rossi no gol, Varela na lateral, Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga, e o Ayrton Lucas na lateral. Tem uma dúvida, o Alexandro se recuperou de uma contusão e está à disposição. Pode ser o titular ou não. Fica a critério aí do Felipe Luiz. O Dela Cruz está confirmado no time. O Saul é dúvida. Ele foi substituído no jogo do Estudiantes. Não sabemos se foi só uma precaução ou se de fato teve um problema. Se ele não jogar, o Flamengo deve entrar ali com o Everton Araújo, tá? O Arrascaeta é certeza, o Plata, o Samuelino e o Pedro, tá? Esse é o provável Flamengo. Já o Vasco, se o Verratti for mantido mesmo, deve ir a campo com o Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e o Puma improvisado na lateral esquerda, tá? 2 volantes, Barros e Hugo Moura. Hugo Moura volta a jogar ali na sua posição de origem de volante. O Vasco vai com a volância de mais pegada, tá? E o Hugo Moura deve ser o cara aí para ser o segundo volante. O Felipe Coutinho, o Ryan, Nuno e Verratti. Esse é o provável time do Vasco. Detalhe, o Vasco tem 3 jogadores pendurados tomando cartão amarelo, não jogam essa rodada atrasada aí com o Bahia na quarta-feira em São Januário. Léo Jardim, Ryan, 2 titulares e o volante Paulinho. Paulinho já tem jogado pouco, não preocupa tanto, mas o Léo Jardim e o Ryan tomando amarelinho hoje aí podem ficar fora. Esse jogo do Bahia é um jogo muito importante, um jogo em casa, um jogo atrasado. E o Léo Jardim, que gosta de fazer uma serinha de vez em quando, é bom ele ficar ligado aí, porque ter esse jogo atrasado com o Bahia, com o Fusato no gol, ninguém merece, tá bom? Então tá feito aí o registro para vocês. O Vasco não tem hoje para a partida o Lucas Freitas, que está suspenso, o Piton e o Tietê, que infelizmente estão lesionados, além daqueles jogadores com problemas mais antigos, né? O Jair, o Adson e o Thiago Mendes, que ainda também está se recuperando. Então, esse aí é o provável time do Vasco. A arbitragem que vai apitar hoje é o Rafael Rodrigues Klein, tá? Assistente 1, Rafael da Silva Alves, assistente número 2, Mayra Mastella Moreira, e o VAR, Caio Max Augusto Vieira de Goiás, tá bom? Então essa aí é a arbitragem para a partida. Para fechar, galera, uma notícia aí off futebol, na parte administrativa do Vasco. O Vasco está entrando com um pedido na justiça para tentar acrescentar no pedido de recuperação judicial uma dívida que o Vasco tem com a SEDAI na casa de 6,2 milhões de reais. O Vasco fez uma renegociação, um parcelamento com a SEDAI lá em 2015, a dívida era de 9,1 milhões
e o Vasco deixou de cumprir esse parcelamento. O Vasco fez um novo parcelamento em 2019, numa dívida já de 9,3 milhões, subiu 200 mil reais. Em 2021, o Vasco fez um outro termo, conseguiu reduzir a dívida para 6,7 milhões e parcelou para pagar isso aí em 100 vezes. Mas quando chegou em dezembro de 2023, o Vasco deixou de pagar o acordo e a dívida hoje está pouco mais de 6,2 milhões de reais, tá bom? A informação foi do blog do Anselmo Góes, do Globo. Então aí mais uma briga do Vasco na Justiça aí com questão de dívidas, tá bom? Então é isso, assim eu fecho com vocês a nossa primeira edição. Logo mais eu chego com o nosso pós-jogo, espero eu, com uma vitória do Vasco e a quebra desse tabu, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, qualquer momento de volta, nós tamo junto, valeu? Fui!